conheço, não sei quantos de vocês viram a notícia que o Banco Central ontem liberou, né, qual vai ser a documentação, o padrão de QR Code para pagamentos aqui no Brasil. Isso tem tudo a ver com todo o plano de ação e as propostas de entrega e do que será a partir de novembro. Eu sugiro que conheçam, dá um Google aí, para poder entender um pouco do que é esse padrão e como é que a sua loja pode se beneficiar. E quando eu falo loja, por favor, considerem também serviços, e isso vale para salão de beleza, isso vale para o açougue, isso vale para a padaria, o quanto que isso pode te ajudar a ter celeridade e melhorar aí a experiência de compra, sem ficar necessariamente, talvez, com aquela fila longa que ninguém gosta de ficar. O Banco Central confirmou realmente pagamentos instantâneos, é uma realidade para o Brasil. Em novembro, nós já tivemos mudanças expressivas ao longo do ano passado. Este ano, nós já começamos a ter, e deve finalizar aí em novembro. Nesse nosso bate-papo agora, que nós teremos, ele é formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná. Ele já começa fazendo uma provocação, que é pagamentos instantâneos, você está pronto? Quero convidar o Gabriel Falck. Ele é responsável pela operação de cartão de crédito e projeto de pagamentos instantâneos da Fintech Juno. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Vivi. Gostei desse cenário seu. Eu também gostei desse seu cenário aí no fundo. Gostou? Música. Cenário nada mais é, nessa época de quarentena, que meu quarto, né? Onde eu estou trabalhando o dia inteiro aqui. Ótimo. Gabriel, a palavra está com você, querido. Obrigado, Vivi. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Eu achei que você fez uma introdução maravilhosa. Você mencionou pontos que eu vou até pontuar durante a apresentação, mas a verdade é que pagamentos instantâneos ele é uma realidade do Brasil. A gente é um pouco incrédulo em alguns momentos quando o governo ou até mesmo o Banco Central fala que vai fazer alguma coisa que muitas vezes lá fora já está acontecendo. A gente acha que nós não temos tecnologia, a gente não tem, talvez, responsabilidade, celeridade suficiente para tirar isso do papel. E o Banco Central está provando para todo mundo que era incrédulo, mostrando que não, em novembro vai sair. Então, um ponto que te ajuda a validar, nessa semana mesmo, na verdade, final da semana passada, para não falar... para não errar nas datas, 20 de março foi a data onde as IPs, as instituições de pagamento, instituições financeiras aqui do Brasil, que querem ser participantes direto do PIX, do SPI, que a gente chama, estão se comunicando, tiveram que avisar o Banco Central como: oi, Banco Central, eu quero ser participante direto, tá aqui as minhas informações das minhas contas junto do Bacen, que lá em novembro eu quero estar em D0 participando, a Juno é uma delas, então realmente esse projeto ele vai sair do ar. Quando a gente quis montar essa pauta para conversar sobre o pagamento instantâneo, ele era um pouco diferente do contexto do cenário atual que o Brasil está passando. Então, eu mudei a minha apresentação para trazer um pouco do cenário, não só que a gente está tendo hoje em dia de coronavírus, mas o que a gente precisa enfrentar nos próximos meses, e sendo aqui até bem transparente e honesto, para os próximos anos, principalmente no próximo ano. A gente está vendo muita medida do governo, então não vai ser algo que vai ser curado, ou tudo vai voltar à normalidade como a gente entende um trimestre. Essa recessão ela vai durar um pouco, mas a gente já chega lá, tá? Bom, primeiro de tudo, eu quero falar sobre pagamentos instantâneos e PIX. Eles se conversam, esses dois projetos e produtos, mas eles não são efetivamente a mesma coisa. Vamos lá, vou explicar para vocês. O pagamento instantâneo, ele é esse novo método de pagamento que vai permitir que eu mande dinheiro para qualquer pessoa ou receba dinheiro de qualquer pessoa em tempo real. Isso é muito importante. O prazo de liquidação, o prazo de envio de recurso financeiro, ele é feito em tempo real entre diversas contas operacionais que não são necessariamente do que a gente chama de mesmo arranjo. Então, sabe quando você fala, vou fazer uma TED do meu banco para uma outra pessoa que tem conta no mesmo banco, até para não pagar, porque a TED para outro banco acaba sendo muito cara, né? Transferência entre bancos acaba tendo um custo elevado, muitas vezes, no mercado da visão tradicional que a gente tem. Com pagamento instantâneo, eu vou poder fazer uma transação da minha carteira digital, da minha conta do meu banco, para qualquer
outro banco para qualquer outra carteira digital aqui do Brasil, independente de qual banco é, esse recurso vai ser transferido em tempo real. Então, esse que é o pagamento instantâneo, a transferência de recursos em tempo real, independente se são contas, né, de mesmo banco, de mesmo arranjo, funcionando 24/7/365, o que é um ponto super importante. E como que isso conversa com o Pix, né? Lembrando que o pagamento instantâneo, ele é super novo para o Brasil, vai estar funcionando em novembro, mas pagamento instantâneo já é o que existe desde 2014, mais ou menos, principalmente quando a gente olha para cenários europeus, Noruega, Finlândia, são países que já estão operando com essa modalidade, tanto de Open Banking quanto pagamento instantâneo, até a África do Sul também já está nessa briga, nessa velocidade. O Brasil está entrando agora um pouquinho depois nesse mesmo circuito de métodos de pagamento. E o Pix, ele nada mais é do que as regras do Banco Central transformadas em um produto. Então, o Pix, na verdade, ele é como se fosse uma grande instituição onde todos os bancos, as instituições financeiras e as instituições de pagamento vão se conectar. Então, quando eu falei para você que pagamento instantâneo é quando eu vou mandar o dinheiro da minha conta para qualquer conta de outro banco e a liquidação vai ser em tempo real, é porque o meu banco vai conversar com o Pix e o Pix vai conversar com lá o outro banco que eu estou querendo fazer essa transferência, certo? E a tecnologia usada para fazer essa transferência do Pix, ele é o QR Code, né? E o Banco Central, ele pegou toda essa estrutura da ISO 20022, se eu não estou enganado, que fala e normaliza a parte de QR Codes no mundo inteiro, e ele criou o que a gente chama de BR Code, né? As regras para que as empresas forneçam esse QR Code padronizado. Hoje, quando eu quero fazer qualquer transferência de QR Code, pelo QR Code da Juno, pelo QR Code do Witch, do PicPay, de outras empresas que já fornecem esse método de pagamento, eu tenho que fazer integração uma a uma. Lá no futuro, lá em novembro, você não precisa mais fazer isso. Você só vai conversar diretamente com o Pix e o Pix vai fazer esse trabalho todo de comunicar com as outras instituições. É importante entender o que a gente vai ter disponível lá em novembro. A gente vai ter, primeiro de tudo, essa criação desse método de pagamento através de QR Code. Aí a gente tem dois tipos, que é o dinâmico e o estático. Eu vou simplificar que o dinâmico ele pode ser usado em múltiplas vezes. Então, é como se eu gerasse um QR Code com as minhas informações de pagamento, com as minhas informações de conta e mostro aquela informação para ser lida múltiplas vezes quando eu vou fazer uma compra no mercado. O QR Code estático ele pode ser usado uma vez só, ele tem um tempo de expiração, ele é feito para alguns produtos um pouco mais sensíveis, com tempo de pagamento um pouco menor, tá? Então, ele tem aí algumas peculiaridades um pouquinho diferentes. Então, vai ser primeiro essa geração do QR Code com as informações embedadas, incrustadas nesse QR Code, nesse método de pagamento bidimensional, diferente do código de barras, como a gente conhece. A gente também tem a chave de endereçamento, que é um ponto importantíssimo. Vamos supor que, além do QR Code, quando você vai querer fazer um pagamento, para você identificar para qual conta você quer transferir, você pode passar o teu telefone, o teu e-mail, o teu CPF, e atrelado a essas informações que a gente considera como chave de endereçamento, já vão estar embedadas, já vão estar linkadas com uma conta de recebimento através de uma fintech ou de um banco que você tenha. Então, em vez de eu ter que ficar mandando um monte de informação de agência e conta para isso, eu só vou mandar o número do meu celular, por exemplo, e ele já vai estar linkado com as minhas informações financeiras para esse recebimento. E a quarta maneira também de recebimento que a gente vai ter lá em novembro vai ser inserção manual de dados, que nada mais é do que, em vez de eu já ter essas informações salvas em um QR Code ou salvas em uma chave de endereçamento, como CPF, e-mail e telefone que eu mostrei ali, você vai preencher tudo na mão. O que funciona também é um processo apenas um pouco moroso, mas vai funcionar. É interessante que o Banco Central também estabeleceu novos lançamentos para os próximos anos, então a gente também está olhando para o futuro de 2021, 2022, como, por exemplo, pagamento instantâneo utilizando o serviço de NFC, o serviço de aproximação, como a gente conhece, o contactless de cartão de crédito, a gente vai poder fazer isso através dos nossos aparelhos mobile, que é uma coisa muito importante. E os benefícios do pagamento instantâneo, né? Por que ele vai ser importante? Primeiro de tudo, um que eu já dei spoiler e comentei, ele vai funcionar 24/7/365. Ele vai ser mais rápido. Por exemplo, o boleto bancário hoje em dia, você paga hoje, esse dinheiro vai estar disponível para o lojista amanhã. Pagou no cartão de crédito sem antecipação, o pagamento hoje vai estar disponível para você daqui a 31 dias. No pagamento instantâneo, esse valor vai estar disponível em tempo real. Ou seja, isso vai ajudar, um ponto que eu coloquei num outro slide, que vai ser a redução da tomada de crédito da pessoa. Então, em vez de você ter que colocar um crédito para efetuar um pagamento futuro, e até lembrando um pouco do perfil do pagamento do brasileiro, que ainda tem a tendência de fazer pagamentos extremamente muito parcelados, né? O pagamento instantâneo vai permitir que
você tem uma transferência de recursos ali em tempo real, tanto para o cenário físico, como você deu o exemplo lá do açougue, vou comprar uma carne, em vez de eu dar dinheiro, passar o meu cartão de crédito, eu vou ler o QR Code na tela do celular, por exemplo, do açougue, de qualquer outro lugar, onde ele permitir esse QR Code vedado, e eu faço a confirmação. Na medida que eu leio esse QR Code com o meu aparelho mobile, por exemplo, eu simplesmente vou colocar o valor da conta que eu preciso pagar e clico em pagar através do banco que eu já uso. Então, isso é um ponto importante que as pessoas precisam entender, é que elas não vão ter que contratar uma empresa adicional para isso, não vão ter que contratar um produto adicional para isso já vai estar como uma feature disponível dentro do aplicativo bancário que ela utiliza, né? Então a gente vai ter taxas menores de transferência do que a gente conhece hoje em dia de TED Doc, né? A gente não depende do hardware do POS, daquela maquininha que a gente vê aí, essa batalha sangrenta das maquininhas hoje no mercado brasileiro, então a gente não vai ter essa demanda de um hardware para fazer com que isso funcione, e também a gente vai ter a parte de segurança, né? Então o Banco Central criou toda uma arquitetura para fazer com que essa comunicação de receita funcione. Mas o importante é, o cenário de pagamento instantâneo vai mudar com a entrada e com esse cenário de recessão que a gente vai enfrentar com o Covid-19, com o coronavírus? A verdade é que sim. E por que isso vai afetar? Vai afetar o prazo do Banco Central? Não. A gente, nós estamos fazendo nossa integração com o Banco Central, nós não dependemos de estar lá em São Paulo, em Brasília, fazendo essa integração. A gente consegue fazer isso tranquilamente de uma maneira remota. Mas a questão é, o perfil do consumidor que vai utilizar pagamento instantâneo é um pouco diferente. A forma como a gente vai ter de retorno do comércio, de retorno do varejo, vai ser um pouco diferente. As prioridades de consumo com o aumento de emissão que nós, infelizmente, vamos ter nos próximos meses, vai mudar. A gente tem que entender que o governo, até recentemente, ele sancionou ali alguns pacotes de incentivo a crédito no Brasil, que acabam, a gente tem mais de R$1 trilhão, né? Acho que 1,2 trilhões de reais, se eu não estou enganado, bem diferente do que a gente teve de liberação em 2008, que foi na casa dos 150 bilhões, se eu não estou enganado. Ou seja, o incentivo e essa liberação de expansão de liquidez, historicamente, vai se dar através de redução de compulsório de recolhimento de banco e de aumento de facilidade de crédito, para que as pessoas possam manter o nível de consumo. A 2008 foi muito similar, né? A gente acabou com o IPI, né? A gente acabou com alguns impostos em produtos de linha branca para incentivar o consumo, e dessa vez a gente também vai tentar manter níveis salariais e também vamos tentar incentivar esse consumo através de crédito, o que é um ponto bom, mas é um ponto extremamente preocupante quando a gente olha pelo número de pessoas, por exemplo, no Brasil, que infelizmente já estão endividadas, já estão muitas vezes com o nome sujo em SPC, então a gente vê que a alternativa do pagamento instantâneo pode evitar o consumo excessivo de crédito daquela pessoa e adicionar um método de pagamento adicional, caso a pessoa não queira se endividar muito mais com crédito, já que ela vai ter que utilizar esse recurso financeiro para algumas outras demandas que a gente vai encontrar nos próximos meses. Isso serve tanto para pagamento físico quanto para pagamento online, porque lembrando que é uma transação de pagamento instantâneo, ela vai ocorrer tanto ali de celular para celular para estabelecimento, mas celular para checkout também. Então, em vez do checkout tradicional, onde a gente vai gerar para o teu cliente final um PDF em tela, em vez de a gente gerar um checkout de cartão de crédito, a gente vai gerar um QR Code onde vai poder ser feita a leitura em tela e efetuar esse pagamento aí, tanto na acessibilidade mobile quanto num checkout em desktop, né? Então é muito importante ter esse ponto. Alguns pontos que aqui eu tenho certeza que a galera vai acabar comentando nesses dias que a gente vai ter de discurso, de palestras, perdão, mas vai ser, primeiro de tudo, os dois primeiros pontos é a redução de custos desnecessários na tua loja. Obviamente, você vai postergar algumas mudanças estruturais, muitas vezes, ou até de front da tua loja, algumas features, então você vai acabar reduzindo custos que não são obrigatórios nesse momento, e você vai fazer, primeiro de tudo, também uma extensão de prazo de recebimento, essa flexibilidade de recebimento. Com isso, é importante, com essa flexibilidade de recebimento, você ter uma ampliação de formas de você receber desse teu cliente. Então, lá em novembro, é importante você ter a noção que, além dos métodos tradicionais, você vai ter como receber em tempo real pagamentos através de QR Code, então através de aplicativos do próprio celular, através de links das chaves de redirecionamento, perdão, que eu comentei com vocês, né? O endereçamento por CPF, e-mail, telefone, importante também, e o gerenciamento dos seus recebíveis. Como eu comentei, cartão de crédito, você deve ter uma agenda de receber lá em 30, 60, 90 dias. Entenda que esse dinheiro parado é rentabilidade de banco.
você precisa fazer com que esse dinheiro trabalhe a seu favor. Então, é importante fazer conta de antecipação de recebíveis, se faz mais sentido antecipar esse dinheiro, faz sentido antecipar muitas vezes algumas contas para os próximos meses, entender o teu passivo para os próximos 3 meses, para que você utilize esse recurso de uma maneira inteligente e que você utilize para recurso próprio e não deixar muitas vezes isso um recurso de uma instituição que já está muito bem estabelecida, como um banco, por exemplo, tá? Então, acho que esses vão ser os principais desafios que a gente vai ter para os próximos meses e talvez para o próximo ano no Brasil. A entrada do pagamento instantâneo vai entrar num momento muito turbulento e o que é importante as empresas, seja no cenário digital, principalmente porque a gente está conversando aqui é cenário digital, é criar diálogo com a empresa que te fornece serviço de pagamento e entender como eles podem te auxiliar nesse momento com flexibilização de prazo de recebimento, como eu dei o exemplo de antecipação, eles te darem muitas vezes dicas de gerenciamento de recebíveis, olhando para o que você tem a receber em boleto bancário e cartão de crédito para os próximos meses. Então, esse mês é de diálogo. Converse com as empresas que são colaboradores e parceiros do seu negócio, beleza? E quando chegar pagamentos instantâneos, também entre em contato, entendam como o pagamento instantâneo pode afetar e pode otimizar também os seus recebíveis nos próximos anos, porque aí a gente tem que ficar de mão dadas bem virtuais, né? Não fisicamente, para poder superar e manter o nível de empregabilidade, o nível de receita que a gente tem hoje em dia. E, para concluir, eu quero fazer só um comentário super rápido, eu acho que eu até já devo ter passado um pouquinho do meu tempo. Eu quero recomendar o podcast da Juno, que é o Código Azul. É um podcast onde a gente fala sobre o mercado de finanças e tecnologia de uma maneira super tranquila. A gente lançou o episódio número 18, que é onde a gente fala sobre pagamentos instantâneos, QR Code, como isso vai funcionar, quais são os desafios do governo. Então, está disponível no Spotify, agregadores de podcasts diversos. É só se colocar Código Azul, pagamento instantâneo, só Código Azul, que você consegue encontrar a gente e consumir esse conteúdo para você ficar ligado sobre pagamentos instantâneos. E também segue a gente no Spotify, ou seja, onde você costuma ouvir os seus podcasts, beleza? Eu também só queria agradecer também ao espaço que o Marketplace Conference e o E-Commerce Brasil forneceram aqui para a Juno, para a gente conversar um pouquinho sobre pagamento instantâneo, que é um assunto complexo e que não precisa ser complexo. A gente só precisa mastigar ele bem, explicar de uma forma bem palpável como que ele vai poder afetar o teu e-commerce e principalmente ajudar a tua empresa a superar esses momentos mais difíceis, principalmente com a entrada do Covid-19 e os efeitos desse momento no cenário brasileiro de vendas online, principalmente. Obrigado, viu, Vivi? Obrigada, Gabriel. Eu já tenho 2 perguntas aqui para você do nosso chat. Uma é do Felipe Souto, de Florianópolis. Gabriel, nas operações de e-commerce, se for efetuado pagamento ao lojista, a partir de conta do cliente, por exemplo, se essa conta for hackeada, há risco de bloqueio desse pagamento para o lojista? A parte de antifraude, olhando para pagamentos gerais, ele é um ponto que, obviamente, já ocorre. Se você vende, obviamente, por cartão de crédito, quando você vai conversar com uma subadquirente, uma adquirente, você vai conversar com a Juno, por exemplo, é importante você entender como é que funcionam os fluxos de chargeback, devolução de dinheiro e responsabilidade caso uma fraude assim ocorra. É interessante que também a gente tem contato com bandeiras e com adquirentes para entender como que esse processo acaba funcionando hoje em dia, né? Para a parte de pagamentos instantâneos vai funcionar de uma maneira similar. O importante, olhando para a segurança de pagamentos instantâneos, é que o reconhecimento da transferência de recursos vai funcionar, na minha visão, e na visão até do mercado, de uma forma muito mais tangível do que um cartão de crédito, que você pode ter um plástico, que você tem todas as informações no plástico para confirmar aquela transação. Com o pagamento instantâneo, com a utilização de QR Code, a gente vai poder confirmar esse pagamento com digital, com reconhecimento facial, com reconhecimento de dinheiro, isso tudo pela câmera do teu celular e do sensor do teu próprio celular, além de você ter ali uma senha de acesso própria do teu aplicativo. Então, a gente entende que cenários fraudulentos para pagamento instantâneo vão ser reduzidos porque a maneira de você confirmar uma transação é um pouco diferente da arquitetura que nós estamos acostumados com boleto bancário, cartão de crédito, seja online ou seja por embedar numa maquininha, espetar numa maquininha, por swipe na maquininha, por contactless, que tem um valor máximo lá de valores a serem passados. Então, assim, fraudes ou prevenção a fraude sempre vão ter. Um dos pontos importantes é as empresas vão ter que ter um processo de conheça o seu cliente, do Know Your Customer, que a gente chama, né?
Para pagamentos instantâneos também, é demanda de Banco Central. Mas a maneira de você confirmar uma transação e entender essa troca de receita e de arquivos, ela está sendo feita de uma maneira muito mais inteligente, e aí por isso que a gente está seguindo o modelo que eu comentei da ISO 20022 lá, europeia, já extremamente utilizada, porque ele é um método de pagamento, um método transacional muito mais seguro do que a gente entende com um boleto bancário, que muitas vezes ele pode ser adulterado, cheque principalmente, eu não sei se, ainda mais varejo, ainda acaba aceitando muito cheque, infelizmente, ou cartão de crédito que ele pode ser clonado, pode ser roubado, ou sei lá, uma compra de um filho pegou o cartão de crédito do pai e fez um monte de compra lá em qualquer site de, sei lá, brinquedo, videogame, que acontece, né, os acordos comercial. Sim. Então, o pagamento instantâneo vai evitar isso. Bacana. Você já acabou de responder um monte de gente de pergunta aqui, do Igor, do Marco, em toda essa sua fala. Eu vou para uma outra aqui para a gente encerrar, que é do Robson Gaeski. Já tem um custo estimado na transação do Pix? Pergunta muito boa. Eu vou ser muito transparente e explicar para as pessoas como que as empresas vão precificar o Pix, tá? O primeiro de tudo vai ser um custo de mensageria do próprio Banco Central. Então, se vocês acessarem lá toda a documentação do Pix, vocês vão ver que existe uma parte onde o Banco Central fala, você vai ter um custo corrigente para fazer essa transação, beleza? Então, as empresas financeiras já vão ter esse custo meio que de tabela. Essa tabela de custos é bem provável que ela vai seguir um modelo de custos por horário de execução de transferência. Então, por exemplo, durante a tarde, que o volume é muito alto de transferências, é bem provável que o custo seja um pouco maior. Agora, se eu fizer uma transferência durante a madrugada, onde lá os servidores e tal, que precisam fazer essa comunicação, não vão estar tão super demandados, é bem provável que a instituição tenha um custo menor. Então, é bem provável que a gente vai ver essa grade horária de custos olhando aqui com o cenário de empresa financeira, tá? Além disso, eu tenho um custo de comunicação com a rede do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então, eu também tenho um custo, além com esse do Banco Central, eu tenho um custo de trocar as mensagens com o Pix. Então, eu tenho um custo passivo do Pix e um custo de troca de mensagens, além de toda a estrutura de pagamentos, onde nós temos um imposto em cima disso, tá? Lembrando que, quando a gente está olhando para outros produtos como boleto bancário, TEDs e DOCs, a gente também tem custos um pouco similares, mas estou explicando um pouquinho dessa estrutura. O que as empresas vão fazer é pegar isso, colocar um overpricing em cima desse custo que a gente tem, em cima desse imposto, até na medida porque a arquitetura de infraestrutura para ter isso pronto, ela tem seu determinado custo, mas não. As empresas, elas não estão ainda precificando um valor tabelado. É a mesma coisa quando você fala de boleto. Sabe quando você fala de boleto, você entende que banco, ele meio que trabalha numa margem parecida? Putz, uns trabalham com boleto a 2 e pouquinho, 3 e pouquinho e tal, que fica nessa margem. Essa margem de pagamento instantâneo, ela não está bem estabelecida, porque também a gente não tem esse custo já totalmente demonstrado pelo próprio Banco Central. Isso é algo que está sendo comunicado paliativamente para a gente. Custo de mensageria a gente consegue ter uma noção, porque a gente já faz emissão de boletos bancários, já fazemos transferências TED-DOC, mas a mensageria de Pix vai ser um pouco diferente, até porque, diferente das outras, a grade vai funcionar 24/7/365. Então, vai ser uma arquitetura muito mais robusta do que dos outros para fazer esse produto funcionar. Então, a gente ainda não tem um valor pronto para mercado, tá? Mas é já mencionado pelo próprio Banco Central que ele vai ter um custo muito mais interessante do que transferências tradicionais. Até um dos pontos que a gente está vendo é a avaliação de transformar o processo de TED-DOC em processo 24/7, que hoje não é, né? Você tenta pagar uma conta no final de semana, o que acontece? É um agendamento para segunda-feira. Então, é algo que a gente também vai ter que revisar os produtos financeiros no nosso Sistema Financeiro Nacional. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada mesmo pela tua participação. Obrigada por explicar coisas complexas na velocidade da luz, falando coisas simples. Muito obrigada mesmo. Bom dia para você. Obrigado, Vivi. Um grande abraço para todos e até mais.